Seja bem-vindo à Rádio Grenal, presidente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Já começo essa nossa conversa, esse bate-papo aqui na Rádio Grenal, perguntando de reforços. Tem reforço já em Porto Alegre, presidente? Sim, eu estou aqui no CT, o Vila Sante já chegou conosco, está treinando já. Será apresentado amanhã, está fluindo a sua documentação e possivelmente com o esforço que estamos fazendo, todos nós aqui, todo o pessoal que está trabalhando nesse sentido, nós teremos possivelmente a capacidade de escrevê-lo até sexta-feira e ele já fica à disposição para o sábado. Presidente Romildo Bolzan, um prazer falar novamente com o senhor aqui na Rádio Grenal. Queria começar te perguntando, porque citamos a questão do Vila Sante, a chegada dele, mas tem jogador que vai se despedir no final da temporada, que é o Maicon. Inclusive a gente falava sobre isso, tudo que ele falou ontem na sua rede social. Teve já alguma conversa da direção com o Maicon? Como que foi esse bate-papo? A possibilidade, claro, do Maicon influente do jeito que é, retornar ao clube depois em outro cargo. Como que foi a conversa com esse jogador? Não, eu até fiquei surpreendido com isso, embora nós tenhamos conversado muito sobre isso, ele já tem manifestado isso há bastante tempo. Ele está cumprindo esse papel de recuperação agora, essa questão clínica que ele teve, essa lesão. Quando tu vê ele jogando, tu vê exatamente o quanto ele faz falta no futebol brasileiro, não é no Grêmio, quanto faz falta no futebol brasileiro. Mas ele já tem manifestado isso, sim, ele já tem manifestado há bastante tempo o seu desejo de organizar a sua saída, a sua parada. Né? Quanto a outras questões futuras, isso o tempo vai dizer, né? Nós não temos nenhuma conversa especificamente sobre isso. Mas o que eu posso te adiantar? Eu sei esse desejo porque é um jogador que a gente tem contato permanente, conversa permanentemente, e se ele externou isso publicamente, da forma que ele externou, não sei exatamente, eu não li o texto que ele colocou, mas é um jogador que merece todas as homenagens do clube, se realmente acontecer a sua saída, por conta da sua trajetória aqui conosco, que foi uma trajetória vitoriosa. Mas o que vai acontecer no futuro eu não tenho condições de dizer ainda, não. E agora, presidente, outra questão sobre um jogador, uma questão individual, é sobre o Ferreira, que vem gerando muito debate dos ouvintes da Rádio Grenal, dos torcedores do Grêmio nas redes sociais, principalmente sobre como foi levada essa questão. Foi uma bomba, do nada veio a informação de que o Ferreira estaria sendo vendido ao Atlanta dos Estados Unidos, mas mais uma vez acabou tendo uma dificuldade de ambas as partes, tanto do Grêmio em relação à direção e também o empresário do atleta nessas negociações. Que dificuldade do Grêmio? Em relação à questão de que tem uma palavra do empresário do atleta e uma palavra da direção que acabam não se encontrando. Mas quando é que tu viu alguma palavra da direção sobre isso? O jogador está reintegrado aqui, as palavras da direção sempre foi de acolhê-lo. Não deu certo o negócio que foi nos comunicado, que a comunicação do negócio era meramente o pagamento da multa rescisória. Não era o negócio que nós queríamos fazer, nós estávamos contando com o jogador até o final da temporada, depois o Grêmio tramitou todos os documentos nesse sentido, não houve depósito, houve a desistência do negócio, pelo que eu soube por parte do Atlanta. O jogador está reintegrado, o jogador está treinando aqui, o jogador está se recuperando da lesão. Então o que nós temos de concreto é exatamente isso, quer dizer, vamos trabalhar exatamente essa perspectiva de organizar a sua permanência aqui no clube, já que não deu certo lá, era uma iniciativa unilateral deles, e é legítimo, não tem nem que discutir, porque essas relações contratuais neste nível são assim que acontecem, né? Mas o Grêmio nunca tentou se desfazer dele, e é nessa condição. O que nós temos que fazer aqui é reintegrá-lo e acolhê-lo e deixar que ele possa jogar o melhor futebol do mundo aí, jogar o futebol que ele sabe jogar. Basicamente isso, essa é a visão do Grêmio, então não temos divergência de nada, simplesmente esses foram os fatos e essa é a consequência. Estamos conversando com o presidente Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, até aproveitando essa janela, presidente, você falou da reintegração, como é que funciona, o senhor tem uma larga experiência no futebol, no mundo político, como é que funciona essa questão de reintegração, seja com o jogador, com outro profissional, quando há essa situação um pouco mais quente, vamos dizer assim, né, que as temperaturas se elevam, e depois, quando há refrigeração, a vida segue, o dia, a rotina. Como é que funciona essa questão para não ter, né? Essas coisas todo mundo fala a verdade, bota o coração na boca, diz o que sente, diz o que pensa. Se tiver que pedir desculpa, pede. Se alguém tiver que se acertar, faz isso. Se alguém tiver que, de certa forma, fazer uma autocrítica, também faça. É basicamente isso. Essas coisas nesse momento, dizer o seguinte, olha, estou junto, estou dentro, estou voltando, aconteceu isso, aconteceu por uma situação profissional, faz parte do jogo,
não deu certo, eu estou aqui de peito aberto com os companheiros para fazer exatamente o que temos que fazer, que é tentar encaminhar o Grêmio para uma situação melhor. É basicamente isso, quer dizer, os companheiros acolhem, a comissão técnica acolhe, a direção acolhe e vamos em frente. Presidente Romildo, boa tarde. Aqui é a Mauri falando. Perguntando para o senhor, tudo certo, perguntando para o senhor, né, ontem mesmo a gente tentou receber o próprio Vila Sante no aeroporto, acabou saindo um pouquinho mais cedo, o Grêmio está trabalhando nessa janela de transferência, tem até o final do mês, né, para oficializar algumas outras contratações. Afora o Campaz, que o Grêmio está esperando, né, uma questão de uma liberação do Tolima, é isso, o Grêmio ainda continua buscando no mercado outras alternativas e te pergunto por questão da lateral esquerda. O Grêmio está observando essa posição ou em fechando o Campaz acaba a janela de transferência do Grêmio? A questão da lateral esquerda é uma posição que nós temos 3 jogadores no elenco, que é o Cortez, que é o Diogo Barbosa e também o Guilherme Guedes. Temos 2 jogadores na base que também podem ser aproveitados, que é o Cuiabano e o outro jogador que está na transição. Então, essa situação, do ponto de vista de necessidades que nós temos, vamos dizer assim, de maior necessidade de complementação de elenco, não é a posição mais importante. Essa posição só se tiver uma situação bastante tranquila, boa, de realizar, mas a preferência na aplicação dos nossos recursos, daquilo que nós temos disponível, está exatamente nessa posição de um meio atacante, de um jogador de lado, de um jogador de meio campo. O jogador de meio campo, de certa forma, veio já o número 8, que é o Vila Sante. Mas aí nós estamos trabalhando a ideia de um outro jogador que possa ser um jogador que trabalhe também essa ideia de um jogador vertical, um jogador bastante veloz, um jogador de bom chute, um jogador bastante intenso, que é exatamente o que nós entendemos que falta no meio campo do Grêmio, do meio para frente. E esse jogador é preferencial, essa característica do jogador é preferencial para nós. E se eu te disser o seguinte, agora vem a segunda pergunta, o Campaz se enquadra nisso? Se enquadra nisso, sim. A observação que se tem dele tem exatamente esse tipo de conteúdo. Então vamos ver se fecha, vamos ver se nós andamos, o negócio está andando, vamos ver se nós somos capazes de finalizar. Presidente do Bolzão, Rogério Pelco, boa tarde, obrigado pela sua participação. Das 24 horas do dia, se dorme 8, a grosso modo, e se está na ativa no restante do tempo. Quantas horas por dia o senhor tem dedicado aos seus interesses políticos partidários, no tocante a concorrer ao Senado, ao governador, e como é que o senhor tem acompanhado os resultados de pesquisas que houve, que lhe colocam numa faixa intermediária, mas com aprovação semelhante à rejeição, e isso influencia, tem a ver com o atual momento do Grêmio? Olha, vamos combinar uma coisa, Belk. Eu acho essa pergunta absolutamente necessária. Nós estamos no momento do Grêmio completamente focado na sua recuperação. Eu sempre tenho dito que não sou candidato. E se o dia que tiver que existir uma candidatura, eu não serei mais presidente do Grêmio. Então, eu acho a tua pergunta, com todo respeito, a jornalística tem toda a legitimidade de fazê-la, e eu tenho toda a legitimidade de dizer que acho uma pergunta inconveniente frente ao momento que nós estamos vivendo. Eu trabalho 24 horas por dia no Grêmio. Estou no Grêmio, me dedico exclusivamente ao Grêmio. Não tenho um minuto do meu dia dedicado à política, para te responder de uma maneira objetiva. E acho que a pergunta teve uma outra conotação que, sinceramente, a mim me ofende. Não, eu respeito a sua opinião, mas não, ela foi apenas jornalística, por favor. Não, eu interpreto assim, mas a mim me parece um desvio de discussão, um desvio de debate, uma coisa que, sinceramente, me constrange e me deixa absolutamente... vamos dizer assim, entendendo muitas vezes o que acontece por conta exatamente dessas situações que, no meu foco, eu tenho 24 horas por dia, mesmo de noite, eu estou só exclusivamente voltado para as questões do clube, nada mais que isso. Então eu te respondo dessa maneira, não tenho nenhum minuto sequer do meu dia dedicado à política, então não estou nem um pouquinho preocupado com pesquisa, não estou nem um pouquinho preocupado com articulação, não converso com ninguém sobre isso, a não ser com alguns amigos de uma maneira muito privada, num ambiente de sossego. Agora, com todo respeito, né, eu só tenho o Grêmio na minha frente, e não tem um minuto de pauta política na minha vida. Não, perfeito. E compreendo a sua explicação. É que os ouvintes nos perguntam, na verdade. Apenas estou transferindo uma curiosidade. Tá bem. Vamos deixar por aí, Belk. Perfeito. Eu sei exatamente onde querem chegar. E sei exatamente como andam algumas pautas no sentido da desconstituição do Grêmio, exatamente por conta disso. Então, quem quiser fazer isso, né, de uma maneira covarde, pode continuar fazendo, mas eu não estou nessa, não aceito isso, estou fora disso. O Grêmio, para mim, é uma entidade, é um sacerdócio, principalmente o Grêmio para mim, é um bem acima de tudo aquilo que eu possa ter na minha vida nesse momento. Então, é só para te colocar dessa maneira que eu não tenho um minuto da minha rotina diária voltada para a política. Perfeito, agradeço. Presidente Romildo, Angelo Afonso aqui, ontem o senhor
em entrevista aos colegas da Rádio Bandeirantes, afirmou que o Grêmio não cai. Por que o torcedor que ele ouve aqui deve acreditar nisso, presidente? Porque o Grêmio é um clube cumpridor. O Grêmio é um clube que consegue cumprir suas obrigações com seus atletas. O Grêmio é um clube que, grande parte dele aqui no nosso departamento de futebol, todos nós, a direção, estamos todos mobilizados no sentido da recuperação. Temos elenco, temos tecnicamente um bom elenco, temos jogadores novos, temos jogadores que estamos reforçando, temos jogadores que estamos comprando, temos jogadores que estamos trabalhando com boa condição técnica, o nosso elenco é muito forte. Não há nenhuma receita, a não ser uma crise técnica nesse momento que estamos passando, que possa ser objeto que não possa ser recuperado. Então, quando se vê exatamente as receitas de como se cai, a gente vê coisas muito maiores do que propriamente uma crise técnica. O Grêmio não passa por isso. Por isso que eu tenho a convicção que logo em seguida recuperaremos todo o nosso espaço perdido e vamos estar no lugar onde a gente sempre devia estar no campeonato, que era a perspectiva do começo, que não deu. Mas, lamentavelmente, chegamos nessa situação, e aonde chegamos só tem quem pode sair, nós mesmos. Ninguém vai nos tirar daqui. O entorno que fica falando pode ajudar, pode prejudicar, pode criar um outro ambiente ruim, mas só tem alguém que pode sair. Se alguém que pode sair dessa encrenca que nós entramos, somos nós mesmos. Direção, jogadores, comissão técnica, nós temos que fazer por nós e pela torcida. E aí a gente vai tentar fazer exatamente isso, não tem outra solução. E agora, presidente, em relação a esse momento ainda, tudo o que aconteceu também na última semana em relação à reunião do Conselho Consultivo que aconteceu na Arena, em que o senhor estava presente, Duda Crefe, Flávio Albino também. Como que foi que o senhor pode falar acerca dessa reunião? Fui eu que convoquei a reunião. Isso, perfeito. Mas o que o senhor pode falar acerca dessa reunião, o quão importante ela foi, como que o senhor acha que isso vai refletir no restante da temporada e o quanto isso pode ter ajudado? Nós temos um diagnóstico de clube. Nós temos um diagnóstico aqui do que temos que fazer nesse momento, da forma que nós temos que criar as condições para sair dessa. Nós já tínhamos. Agora é muito importante, quando tu tem um momento dessa natureza, que tu não fique isolado, que tu possa trocar opiniões, que tu possa receber opiniões. Ali todo mundo passou, como dirigente, momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos que exigiam, de certa forma, muita necessidade de união e muita capacidade de entender os processos, porque às vezes a gente pode ver as coisas e tem outros que podem nos acrescentar coisas que são importantes. E a reunião foi tão produtiva que no final a gente entendeu exatamente isso, quer dizer, que nós estamos num caminho que pode exatamente dar o caminho da nossa recuperação técnica. E todos entenderam que o caminho é esse, os diagnósticos acontecidos, aquilo que foi falado, as experiências que nós recolhemos de todo mundo que falou, com mais ou menos uma experiência e uma solução daquilo que já tínhamos, já estávamos praticando. Então a reunião foi extremamente produtiva, num contexto de gremistas muito experientes e muito gremistas. Presidente Romildo, Mauro aqui para encaminhando o final da nossa conversa, que eu perguntei antes para o senhor, a gente falou sobre a questão dos reforços, né? Mais uma pergunta sobre isso, o Campaz ou algum outro alvo do Grêmio é de um meia armador para fazer mais ou menos aquela função de 10 ali, o que faz o Jean-Pierre, de distribuir o passe, distribuir a bola? É um meio-campista intenso, meio-campista rompedor de linha, meio-campista chutador, meio-campista que possa cumprir funções, meio-campista que tenha disciplina tática também. É um jogador que joga do meio para frente com muita intensidade, que pode ajudar bastante na movimentação. Para a gente fechar, presidente Romildo, agradecendo a sua disponibilidade, eu quero ir na sua memória de torcedor, de amante do futebol. O senhor falou da questão do Maicon, né, da qualidade, do perfil do Maicon. Recentemente o torcedor gremista viu o Douglas também e até cunhava como último 10 clássico. O que acontece que os novos jogadores não carregam mais esse perfil como o Douglas tinha de 10 clássico, como o Maicon tem de um 8 clássico? Que mudança foi essa ao longo dos anos no futebol? Cada jogador é um jogador, cada jogador tem a sua característica, né? O que pode acontecer é o jogador evoluir na sua característica, quer dizer, evoluir na sua intensidade, evoluir no seu passe, evoluir nos fundamentos. O jogador tem que se preparar para isso. E os clubes ofertam todas essas condições. Agora, cada jogador tem uma característica, jamais acontecerá um outro Michael. Jamais acontecerá um outro Douglas nas condições iguais e idênticas. E tanto eles, como qualquer outro jogador, também passou por momentos dificílimos, né? O Michael, da onde começou, da onde foi, nós buscamos ele do São Paulo no momento de crise dele com a torcida.
E ele veio aqui e se realizou, o Grêmio deu todas as condições para ele fazer. Agora, formar um outro Michael vai ser dificílimo, porque são características próprias dele. Agora, o jogador com as valências dele, de toque de bola, de retenção de bola, de capacidade de distribuir o jogo, capacidade de visão de jogo, e principalmente capacidade de organizar um time, isso existe, talvez não nas condições dele, mas existe sim jogadores que podem fazer isso de uma maneira diferente. Mas o que importa é que o resultado possa ser obtido através de uma característica diferente também. Agora, cada um, eu só posso te responder dessa maneira. Sim. Cada jogador é a sua própria natureza, cada jogador é a sua própria individualidade, a sua técnica, a sua excelência e principalmente a sua dedicação para a profissão. O profissionalismo é absolutamente importantíssimo. Quando o jogador quer e quer se realizar, e quer trabalhar, e quer se organizar, e principalmente quer evoluir na carreira, ele às vezes dá mais do que propriamente a sua característica. Isso que é fundamental. E eu acho que todo mundo que está nesse meio quer isso. Alguns, evidentemente, não querem, mas a maioria quer. Presidente, o Grêmio estuda, claro, é muito cedo, recém hoje essa declaração foi dada pelo Maicon, mas o Grêmio estuda e avalia, o senhor, no caso como presidente, a possibilidade do Maicon permanecer no Grêmio numa outra função, tal qual fizeram com o Marcelo Oliveira? O futuro vai dizer, está muito cedo isso, o futuro vai dizer. Isso é uma situação que mais adiante, no final do ano, quando se estruturar o departamento de futebol, e se a parada dele acontecer, é um assunto que vai ser visto, vai ser trabalhado e vamos ver, mas não posso adivinhar o futuro, não. Presidente Romildo Bolzan, muito obrigado pelo bate-papo na Rádio Grenal. Desejamos sempre sucesso. Um grande abraço e bom trabalho. Tá bem, muito obrigado. Um abraço.